Nós vamos falar hoje sobre a relação entre acne e DIU. Muitas de vocês têm essa dúvida e eu quero hoje ajudar para que vocês entendam melhor essa correlação, para que vocês consigam se libertar de pílulas, para que vocês tenham uma experiência mais positiva com o uso do DIU. Ainda não vi a doutora Jéssica entrando. Meninas, eu li as perguntas de vocês, algumas se repetiram. Jéssica entrou, vamos lá. Doutora Jéssica, nós vamos convidá-la para ao vivo. Muito bem, já mandei o convite, a mulher já está entrando. Meu povo, daqui a pouco, vocês quiserem fazer perguntas, mandem na caixinha de perguntas que está aqui embaixo do vídeo de vocês. Se vocês verem aqui embaixo, tem um pontinho de interrogação que vocês podem enviar perguntas. Se vocês enviarem por essa caixinha, fica bem melhor, porque ao longo da live, se vocês forem escrevendo aí, a gente acaba perdendo. Aí você mandando na caixinha, eu consigo ver todas ao longo da live para na hora do tira dúvidas a gente conseguir responder vocês. A Jéssiquinha não conseguiu entrar, vou chamar de novo. Não sei se a conexão caiu. Doutora Jéssica. Vamos de novo. Então, meninas, entrem, sejam bem-vindas. Todo mundo... Oi! Yes! Deu certo. Jéssica, vou E começar aí? lhe perguntando quem é você, né? Se apresente. Bom, eu sou dermatologista, né? Sou formada pela Universidade Federal do Ceará, fiz residência lá também, tudo aqui na terrinha, querida. Eu vou tirar os comentários um pouquinho para me conseguir te ver. E de onde é que você me conhece, doutora Jéssica? Querida, você foi minha interna. Explica pro povo o que é ser interno. Ser interno é aquele estudante de medicina que está nos 2 últimos anos, né, da faculdade, e aí está naquela fase de estágio. Então, eu conheci a Raila, ela estava no final da faculdade, eu estava no comecinho da residência. Eu ainda tinha os cabelos lisos, né? Era bem Amy Winehouse, querida. Ai, era mesmo. Eu usava um aplique e um negocinho assim, né? Amiga, por que eu te convidei para essa live hoje, né? Eu queria que você trouxesse pra gente um panorama sobre acne. E como eu sei que tem muitas pacientes que muitas vezes fazem uso de pílula anticoncepcional e elas não largam a pílula, mesmo experimentando alguns efeitos adversos, elas não largam por medo de ter acne. E por não conhecer, muitas vezes, outras opções de tratamento. Né? Eu vejo muito isso, porque tradicionalmente se tratou acne por muito tempo, muitas vezes pela iniciativa do próprio ginecologista. Eu vou te passar aqui esse anticoncepcional para tratar a tua acne. E aí, a falta de conhecimento de outras modalidades terapêuticas, às vezes, torna muitas mulheres meio que prisioneiras da pílula, né? E aí elas estão com efeitos colaterais, estão tendo diminuição da lubrificação, da libido, vários efeitos. São mulheres que nem podem, às vezes, usar a pílula e acabam utilizando por ter medo de ter acne e não saber que existem outros tratamentos, outras possibilidades. E aí, assim, essa foi a minha motivação de te trazer hoje aqui, de propor para você estar aqui, tá? Tá ótimo. Muito bem. Amiga, vamos lá. Eu trouxe algumas perguntas. A roxa. Toda
acne é hormonal? Não. Primeiro ponto, né? Todo mundo acha que a acne necessariamente é hormonal. Se ela fosse apenas hormonal, a gente não teria criança com acne, a gente não teria recém-nascido com acne, né? Idoso com acne, certo? Então a acne ela tem várias vertentes. Claro que a hormonal é a mais prevalente, é a mais comum, vamos dizer assim. Seja por transição hormonal, né, da infância para a adolescência, é muito comum nessa fase a gente ter um período de acne, seja a acne da mulher adulta, que hoje em dia na dermatologia tem sido um grande desafio a acne da mulher adulta, que na verdade ela não é uma acne hormonal clássica, porque não tem alteração hormonal necessariamente, pode ter, mas não necessariamente tem. Então, ela não é uma clássica acne hormonal. O que seria uma acne hormonal clássica é aquela que tem alteração dos androgênios. Por exemplo, em casos de tumor de suprarrenal, que produz um tipo de androgênio e estimula a acne. Mas todas as outras, elas podem ser micro-hormonais, ou seja, a alteração está lá na célulazinha que produz aquele sebo da pele. E ainda tem a acne medicamentosa, né? Por exemplo, algumas medicações, suplementações podem dar acne, então nem todas são hormonais. Aí, amiga, fala aí então para as pessoas um pouco sobre quais são esses possíveis fatores que desencadeiam a acne e que tu vê mais cotidianamente. Pronto, o primeiro fator, que é a mais comum, do consultório, é a acne da adolescência, que na verdade ela não tem um fator exato, ela é multifatorial. É a transição hormonal, é a ativação do padrão das glândulas sebáceas, ou seja, elas estão saindo da infância, que são glândulas que produzem pouco sebo, e elas estão passando para a adolescência para chegar na fase adulta. Então, essa é uma fase que é como se as glândulas estivessem um pouco atordoadas. Então, elas acabam dando acne. O outro ponto, às vezes a falta de higiene adequada. Isso não quer dizer que a pessoa não tome banho, mas às vezes ela não faz a higiene adequada do rosto, às vezes usa um sabonete muito hidratante, isso daí já pode dar uma acne. E tem as outras causas de acne, que é como eu citei naquela hora, de medicação, que a gente vai já chegar na perguntinha aí do Covid, que eu acho que está todo mundo muito voltado para a Covid nessa hora, e tem medicação que pode dar acne, sim. E tem a parte também da oclusão da máscara, que isso aí é uma coisa que está muito em alta. Eu acho que todas as minhas pacientes do consultório ou estão com acne ou estão com queda de cabelo. Amiga, quando você falou de higiene, teria correlação quando a gente escuta muito? Faz sentido, de fato, essa questão da acne cosmética? Faz total sentido. Primeiramente, um cosmético que faz um efeito muito oclusivo. O que é que a gente quer dizer com oclusivo? É um produto que ele não deixa a tua pele respirar, entre aspas. E você não tira adequadamente, por exemplo, dorme de maquiagem, essas coisas, a tua glândula sebácea vai passar a noite toda ali pensando que está debaixo da máscara, está ocluída. Então ali você pode já amanhecer com uma lesãozinha inflamatória. E também tem alguns cosméticos dermatológicos, inclusive, muito hidratantes, que não são adequados para alguns tipos de pele, por exemplo, muito oleosas, que já causam um efeito rebote nessa produção de sebo e dão acne. Então, a acne cosmética, ela é real, ela existe e precisa-se que todo mundo tenha uma rotina de higienização adequada para que não tenha. Amiga, eu vou comentar uma coisa que eu observo com frequência, assim. Às vezes, eu não sei se isso faz sentido para você. Algumas pacientes, elas dizem, doutora, eu não mudei nenhum produto que eu uso no rosto e de repente eu comecei a ter mais erupções de acne. Mas ela mudou, sabe, de onde? Do cabelo.
Com Você acha certeza. que o creme que a gente usa para o cabelo, ele pode afetar o rosto e ter uma acne cosmética secundária a esses produtos? Com certeza, não só no rosto, como nas costas, né? Na verdade, a acne mais associada ao uso, por exemplo, de cremes condicionadores, máscaras, elas são nas costas, que é onde aquela água que está com o resto do produto escorre, mas às vezes você está debaixo do chuveiro e escorre em tudo, né? Então, sim, tem total relação. Quando, inclusive, tem pacientes que têm uma acne muito refratária, eu costumo orientar no consultório que quando for tirar o creme, bote o cabelo para frente, já justamente para não escorrer nem no rosto e nem no dorso. Então tem total relação. Aí eu queria comentar contigo um hábito que está muito em moda, né? As pessoas estão na moda, Hum, que eu gosto, inclusive, mas tem que ser usado com critério, porque, no meu entendimento, pode dar essa acne cosmética, que é o óleo de coco. O povo tá passando óleo de coco na pepeca, no rosto, nos cabelos. Inclusive, eu utilizo. Mas em uhum. algumas pessoas, o óleo de coco, ele é bem gorduroso, né? Bem pesado. Exato. Eu tenho muita paciente que chega no consultório passando óleo de coco no rosto, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque da mesma forma que não é todo hidratante que dá certo para todo mundo, por aí você tira um óleo de coco que ele tem ali uma densidade altíssima de gordura, então não dá certo para todo mundo. E detalhe, no cabelo, a forma correta de usar o óleo de coco é pré-lavagem, não é pós-lavagem. Então é o que? Você antes, com cabelo seco, bota lá o seu óleo de coco, fica uns 20 minutinhos e aí você segue no processo de lavagem. Então é o que a gente chama de pré-wash, né? Então é o correto, não é para aplicar depois do banho, querida. Tá, querida. Muito bem, amiga. Amei. Altas dicas. Vamos lá. Vamos aqui. Amiga, eu queria que a gente explicasse assim de uma forma bem breve. Eu posso complementar alguma coisa também em relação ao uso do anticoncepcional pílula. Por que que ele funciona para o controle de acne, né? Por que que ele tem essa propriedade? Só para a gente conseguir fazer um raciocínio para explicar outras coisas depois. Pronto. Cortou um pouquinho quando tu fez a pergunta, foi em relação ao anticoncepcional oral, porque ele tem ação antiacne? Foi isso? Isso, exatamente. Pronto. O que que acontece? A gente sabe que hoje em dia já se sabe cada vez mais que na superfície das glândulas sebáceas a gente tem receptores hormonais. Isso é fato, né? Tanto que pessoas que têm um perfil, mulheres principalmente, que têm um perfil mais androgênico, um pouquinho, né? Isso não quer dizer que ela tem padrão de homem, ela tem um aspecto androgênico da superfície da glândula sebácea dela. Ela tende a ter também outros estigmas, tipo pelo em excesso, né? Então ela já tem um padrão. Então o anticoncepcional oral, ele inibe o eixo de estímulo hormonal, o eixo padrão, o eixo orgânico. Então, se ele inibe que os hormônios normais, né, produzidos no organismo, se acoplem nas células de produção de sebo, então ele acaba ajudando no tratamento da acne. Isso volta puxando a brasa para minha sardinha, né? Que é da pele. Isso. Aí a gente tem, complementando, quais são os outros eixos que ele pode tá atuando. Ele vai, como a Jéssica falou, um dos eixos, que é o da alçada dela, é bloquear esses receptores de androgênios. E esses androgênios também são menos produzidos, porque o ovário está mais inativo, ele vai ter uma produção hormonal menor, já que ele também Uhum, produz androgênio. E o uhum. outro eixo é que qualquer pílula aumenta a SHBG lá no fígado. Então, a gente vai ter
mais proteína que vai capturar esses androgênios e não deixar ele atuar nesses receptores. A gente vai ter esses 3 eixos. Para que eu estou falando isso? Para a gente entender um pouquinho que depois que a gente sai da pílula, aí a gente vai ter, sabe, amiga, o que é que eu percebo, né? Eu percebo que quem são as pacientes, aí vocês vão perguntar, várias pessoas perguntaram, doutora, DIU hormonal pode piorar a acne? Aí a resposta, infelizmente, ele não é perfeito e ele pode sim ter uma taxa de mulheres que vão evoluir com acne. Só, amiga, que sabe o que é que eu observo? Muito frequentemente, quem são essas pacientes que pioram usando DIU? Que tem uma piora expressiva de acne? Aquelas que já têm um histórico prévio e que elas só ficavam com a pele boa quando usavam pílula. Na hora que ela suspende a pílula e passa a utilizar qualquer outro método, ela acaba evoluindo com acne. Exatamente. Tanto é que tem pacientes que têm DIU de cobre, ou seja, não tem hormônio nenhum, e também tem acne. Exato. Então, na verdade, a maioria delas é porque ela já tem outros fatores para acne, né? Aí você vai dizer, doutora, mas o hormônio do Mirena é um hormônio androgênico, é um hormônio que pode aumentar essa produção de sebo, como a doutora Jéssica falou. É fato, mas a quantidade dele é bem pequena. Então, tem essa questão aí que muitas pacientes que eu vejo, muitas que evoluíram com acne, não é bem uma correlação exata com Mirena. Muitas delas já têm um padrão genético, já tem outros fatores envolvidos. Tu concorda, amiga? Total, concordo totalmente. E assim, eu até costumo no consultório, às vezes as pacientes têm um diálogo muito aberto comigo, no sentido de dizer assim, doutora, eu vou colocar um DIU e eu queria saber se eu vou ter acne. Elas já perguntam assim. Então, tem aquela pacientezinha que já sobe o alerta, que você já sabe que ela tem um perfil. Ela já tem uma pele oleosa, de natureza, da essência dela. Já tem um couro cabeludo oleoso, já tem uma história de queda de cabelo crônica. Então, ela tem vários indícios que já fazem com que a gente já saiba que aquela paciente ali tem mais tendência a ter acne. Mas é como eu digo para todas, não é uma regra, não tem como ter certeza. O que você precisa é fazer o acompanhamento casado com a dermato e a ginecologista e a gente encontrar um ponto comum para já prevenir esses efeitos colaterais na pele. Perfeito. Amiga, vamos lá. Então, vamos supor, né, que a doutora Rayane, inclusive, de fato, ela é uma mulher que tem uma oleosidade importante, sempre teve, não mudou na vida adulta, permaneceu, né? E ela colocou um DIU hormonal e evoluiu com acne, né? Diante desse acontecido, você... quais são os possíveis tratamentos que essa mulher pode fazer para controlar essa acne? Pronto. Primeiro ponto, quando chegou a pessoa com acne e ela tem um DIU hormonal e a gente chegou à conclusão de que pode ter piorado por essa situação. Primeiro ponto, a gente tem que ajustar a rotina de higiene. Quando eu falo higiene, às vezes tem muita paciente que acha que tem que usar um sabonete secativo obrigatoriamente porque a pele é oleosa. Só que a acne hormonal, a acne da mulher adulta, ela está associada a uma pele sensível, muitas vezes. Então, às vezes, se usa um sabonete muito secativo e a pele fica super irritada e ali inflama alguma acne e piora a situação. Então, tem que ter um sabonete adequado, um primeiro ponto. Questão de tônico ou loção, alguma água micelar, isso é opcional, depende de cada caso.
O outro ponto super importante, tem que ter um tratamento anti-inflamatório. Hoje em dia a gente sabe que a principal gênese da acne é inflamação, não é infecção. Antes se achava que tinha associação com bactéria. A bactéria ela entra ali de gaiata, mas na verdade o processo principal é inflamatório. Então o principal tratamento é anti-inflamatório, inicialmente de uso tópico. E por geralmente esses anti-inflamatórios terem algum tipo de ácido, algum derivado, sempre a gente associa com o filtro solar. Aí o filtro solar, às vezes, é um dilema, porque tem paciente que fala que quando passa fica gorduroso, que tem cheiro de praia, que tem essas coisas todas. Então, às vezes, a gente tem que dar uma equilibrada aí para tentar entrar em um ponto em comum que ela consiga usar tudo. Isso é um tratamento básico, mas tem paciente com acne mais grave, que a gente já tem que pensar no antibiótico terapia. E uma Calma, coisa mulher, calma. Peraí, deixa os próximos passos pra adiante, deixa eu fazer uns comentários. Vamos lá, amiga. Eu vou te falar, né? Elas chegam aqui, quando elas chegam em você, é porque a cor já tá bruta, né? Quando elas chegam aqui, aí eu vejo muito. Elas têm uma pele oleosa, aí antes dela ir na dermata, ela já vai na farmácia e faz uma feira, né? Aí ela compra tudo pra pele oleosa. Aí ela chega, a pele chega craquelada de tão seca, entendeu? Porque ela enfia um monte de coisa na cara, que é tudo anti-oleosidade. Aí vem o tal do rebote. É uma pele desidratada que vai produzir sebo só com rebote. Exato. Não é não, amiga. Elas não fazem isso demais. Fazem, inclusive, tem paciente que quer lavar o rosto 5, 6 vezes ao dia com o sabonete, né? Mesmo que não seja um sabonete secativo, se você pegar qualquer sabonete, um sabonete de neném, e lavar seu rosto 5, 6 vezes ao dia, você vai tirar a camada protetora da pele e a pele vai ficar repuxando. E aí, Entendeu? essa pele ressecada, ela infecta mais pelo Mycobacterium acne, ela inflama com mais facilidade. Porque querendo ou não, se você tira a camada protetora, a nossa camada protetora de sebo, ela é importante, assim como algumas substâncias que ficam na superfície da pele. Se você higieniza além da conta, você tira tudo e ali abre espaço para infecção secundária, abre espaço para surgimento de ruga, viu? Para completar. Mulher, nós e tem ainda... que... Mulher, meu ainda tem um botox já detalhe. venceu, mulher, olha. Não, mulher. Venceu, tem que ajeitar mulher, e sair. muito horrível. Gente, a Jéssica é a única médica que ela não quer que eu gaste dinheiro com botox. A cada 3 meses eu vou lá, amiga, olha, tá muita ruga. Aí ela disse, tá não, mulher. Tá não tá no tempo ainda não. E manda eu me embora, mulher. Eu fico chorando de raiva. Mas é porque tem que ter um intervalo, não pode exagerar, senão daqui a pouco tá toda repuxada. Eu quero ficar igual aquela mulher assim, ó. Mulher, Deus me livre. Não deixe jamais, querida. Viu, amiga? E fazer vergonha por aí, né? Não me mate. Se você ficar assim, nem diga quem sou eu. Amiga, outro ponto, né? Então já viram aí, né? Vocês, suas loucas que andam lavando o rosto 6 vezes por dia achando que tá abafando, pode se aquietar, viu? Senão eu vou lhe levar no psiquiatra. Inflamação. Eu queria falar sobre isso. Os nutricionistas falam muito sobre isso, né? Sobre alimentos pró-inflamatórios, né? Alimentos condimentados, alimentos que são realmente inflamatórios e que acabam piorando o acne, né, amiga? Então, tem essa correlação. Ainda tem isso, né? Que antigamente a gente pensava que era gordura, né? Ah, vou comer fritura, a espinha vai piorar. A gordura é muito variável de pessoa para pessoa, mas a gente sabe que os derivados de leite
São os piores agravantes da acne, tanto que pacientes que tomam whey protein, que é um concentrado, né, de proteína do leite, que na verdade o problema não é a gordura do leite, é a proteína do leite, eles podem ter acne, inclusive de padrão hormonal. É aquela acne mais inferior, no colo, nas costas, tá? Então a alimentação tem tudo a ver. Pois é. Uma das perguntas que eu faço quando elas chegam aqui, doutora, eu tô com cisto, tô com acne. Aí eu assim, vamos lá, interrogatório. O que é que você usa de produtos? E suplemento, qual suplemento? Eu já pergunto qual ela tá usando, é que eu não sou nem besta. É isso Mas mesmo. você está usando algum suplemento? Não, tô não. Aí eu digo, whey. Qual é o whey? A senhora, sim, whey eu uso. Aí eu digo, faz quanto tempo que você começou? Tem 3 meses que eu estou treinando. E tem 3 meses que eu estou com acne. Aí eu digo, a culpa é do Zil, né, bonita? Tá bom. Aí é essa cara delas. Mas olha, mas assim, às vezes quando elas querem entrar em desespero, quando eu quero tirar o whey, eu sempre jogo uma luz no fim do túnel, porque tem a possibilidade de tomar o whey vegano, porque ele é ruim, ele não é gostoso, mas pelo menos ele não vai dar acne, ele vai tirar essa parte, que é o whey de ervilha, o whey de carne, tapa o nariz e engole. Pensa no músculo, entendeu? Então, o grande problema é o whey tradicional, o whey de leite. Que é proteína do leite isolada, né? Exatamente. Aí, quando tem a proteína vegana, né, que é vegetal... É menor a incidência. Agora, ainda tem paciente que, pela sobrecarga de proteína, porque tem paciente que vai assim, na loja de suplemento, aí compra whey, BCA, creatina, albumina, sai tomando um coquetel de proteína, achando que vai ficar bombadão ou bombadona da noite pro dia, e ali vai desenvolver uma acne, isso se não tiver uma insuficiência renal. Rezar a Deus. Amiga, foi bom tu ter falado isso, porque eu lembrei agora de uma coisa importante. Outra questão frequente. Pacientes usuárias de oxandrolona, pacientes usuárias de derivados de testosterona, os mais variados. Você encontra essas pacientes rotineiramente no seu consultório? Demais. E são as que mais escondem que estão tomando essas coisas. A gente fica, tá tomando algum suplemento? Não. Mas e nada hormonal? Não. Nem injetável? Aí começa a soltar, né? Então, assim, se a gente sabe que os androgênios são um dos agravantes da acne e você tá tomando aí é só esperar para chegar. Que até quem não tem histórico pode ter acne depois deles. Aí eu já tive paciente com acne grave. Aí vai oxandrolona, DEA, tudo isso, gente, é derivado androgênico e pode cursar com acne. E, inclusive, os mais naturais, assim, entre aspas. Por exemplo, a gente tem a maca peruana, a gente tem o tribulus terrestris, a gente tem a ashwagandha, que são fitoterápicos, porém, eles atuam no eixo ali de produção, de ativação da testosterona. Então, tudo isso pode gerar acne. Então, às vezes, é uma paciente que está ali usando um DIU, mas toma todo esse coquetel aí, ela não pode jogar a culpa ali no DIU, né? Tem todo um processo envolvido. O DIU, ele vai ser um dos fatores, né? Mas muitas vezes tem vários outros fatores co-associados. Então, ela já tem uma pele oleosa, ela já usa um DIU, é hormonal, ela já usa derivados androgênicos, e aí vai só somando. Aí usa o whey, porque ela quer ficar bombada, aí ela usa o whey, a oxandrolona, não sei o quê. Aí vai. Aí é um coquetel, aí ela tem. É muito comum, porque a maioria das pacientes que querem ganhar muita massa muscular fazem esse coquetel aí de whey com oxa, com ciclos de testosterona.
E ela tem de brinde, às vezes, um DIU de cobre, um DIU de prata. Aí fica assim, não, mas será que foi do DIU? Não, amor, é um conjunto. O DIU, se, por exemplo, é uma paciente que tem uma síndrome dos ovários micropolicísticos e ela tem um DIU não medicado, um DIU de cobre, de prata, ela está sem bloqueio nenhum hormonal, né? Então ela pode ter os efeitos do próprio ovário policístico. Mas se ela está com o DIU hormonal e ainda está com esse coquetel todo, aí é só uma coisa a mais. É. Aí, amiga, sim, a gente ia falar, antes da gente pular para os outros tratamentos, senão a gente vai esquecer, sobre a Hum. relação de acne e pandemia, né? O que é que você tem observado na prática? Pronto. Assim, a pandemia, ela trouxe umas quatro vertentes nessa questão. A primeira, o estresse. Tá todo mundo estressado. Eu tenho paciente, às vezes, que chega assim, que tem horas que eu nem reconheço de tanto estresse. E a gente sabe que o estresse no organismo, ele desencadeia um pico de cortisol. Né? E o cortisol nada mais é do que um hormônio androgênico. Então, isso por si só já pode piorar a acne, certo? Às vezes é uma paciente que tinha e já volta pior. Segundo ponto, pacientes que tiveram COVID, certo? O COVID, ele gera uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que já é um agente inflamatório por si só, então quem tinha sua acne vai piorar. Quem tinha tendência a ter queda de cabelo vai ter queda de cabelo bem grotesca, é um negócio bem chato. E, para completar, ainda tem aquela fase da COVID que pode fazer corticoterapia, né? Pode ser feito prednisona ou dexametasona, enfim, que cai naquela história do androgênio. Então, pode dar acne. Outro ponto, uso de máscara, tá? Isso aí tá muito, muito comum, a acne associada à máscara. Porque a máscara, ela faz três coisinhas no rosto da gente. Primeiro, ela faz uma oclusão. Ela faz o efeito daquele cosmético que eu te falei, que se a gente dorme e não tira, no outro dia tá com acne. É uma oclusão, ela não deixa a glândula respirar. Segundo ponto, a gente fica aqui falando com aquele ar quente aqui aquecendo as glândulas e elas produzem mais sebo tentando se proteger. E o outro ponto é que a máscara também não deixa as glândulas fazerem as trocas adequadas, né, de substâncias, de sebo, enfim. Então já é uma coisa a mais. E o quarto ponto, que isso não é para todas, mas que eu tenho observado no consultório, paciente que relaxou no cuidado, relaxou na higienização, tá só em casa, acorda, às vezes nem toma banho, né? Vai tomar um banho lá à noite antes de dormir correndo, morto de preguiça. Principalmente meus adolescentes estão mestres em fazer isso. Então, são alguns pontos dessa pandemia que estão causando essa piora da acne. Sabe uma coisa também, Jéssica, que eu percebi na prática comigo mesma? Quando Uhum, eu estava usando a máscara de pano, a de tecido, eu percebia que eu reutilizava ela muitas vezes sem lavar. uhum, E aquela máscara certamente estava bastante contaminada com bactérias, etc. E quando eu passei a utilizar a máscara descartável, uhum, percebi que houve uma discreta melhora da acne. Então, o fato uhum. de você usar sempre aquela limpinha, novinha, né, diminuiu um pouquinho o processo inflamatório do meu rosto e melhorou um pouco a acne. Ah, sem dúvida. Assim, se a gente pudesse sempre, toda hora, usar apenas uma bem fininha, seria o ideal. É porque assim, a máscara de tecido, por ela fazer uma oclusão maior, ela acaba piorando mais e a gente acaba reutilizando. A gente reutiliza, às vezes, até máscara descartável. Né? Aí você imagina de tecido, que já está contaminada, fora a contaminação pelas partículas virais, né? Ainda tem a contaminação das próprias bactérias e fungos da pele. Então acaba piorando sim. Pois é.
Então fica mais uma dica aí. Amiga, vamos lá. Você ia falar dos outros possíveis tratamentos para acne. A gente já falou de cuidados tópicos, de ajustar essa rotina de cuidados. Você já fez comigo, melhorou muito. Aí, engraçado, né? Eu também costumo ver assim. Eu gosto muito de testar as coisas para falar para as pacientes. É até bom que essas coisas que eu já tive, eu já sei tudo, né? Eu já sei as mães. Quando eu tô bem adepta aos cuidados, minha acne fica bem controlada. Quando eu deixo de fazer as coisas que a doutora Jéssica falou, eu dou aquela relaxada, volta, né? Aí, assim, o povo diz muito, tratamento tópico não funciona. Na minha opinião, são, assim, a grande maioria dos casos funciona bem. O que eu vejo é que as pacientes não fazem corretamente. Na verdade, a adesão ao tratamento é um dos pilares para o tratamento dar certo, né? Então, se você não faz corretamente, ou então, às vezes, tem paciente que quer passar o tratamento tópico quase como se fosse fazer uma máscara, um peeling, passa assim metade da bisnaga de ácido no rosto, aí aquilo ali já tem que suspender, já é um terror. Então, acaba que prejudica, sem dúvida, o tratamento. E fora que, assim, amiga, é uma coisa que a gente precisa sempre esclarecer para as pacientes é que a acne da mulher adulta, seja ela associada à questão do DIU, à parte da medicação, seja qualquer uma das vertentes, ela é crônica. Ela não é aquela acne que você vai usar 2 meses um produto e vai ficar boa. Você tem que ficar usando a longo prazo. Arrasou. Vai, amiga, fala as outras opções terapêuticas para o pessoal conhecer. Pronto, uma das opções, a gente tem a antibiótico terapia, que hoje em dia, na verdade, ela está mais voltada para a parte anti-inflamatória do que para a parte bacteriana. Tá? Por quê? Por que que a gente usa, inclusive, mais os derivados de tetraciclina, por exemplo? Porque eles têm essa ação anti-inflamatória em paralelo. Então, não é para destruir as bactérias do rosto, é para fazer essa modulação da resposta bacteriana, certo? Segundo ponto. Inflamatória. A resposta inflamatória, na verdade, isso. Segundo ponto, que a gente também pode associar, probióticos. Assim como a gente sabe que tem a população bacteriana na pele, a gente tem a população bacteriana intestinal, que ali é como se fosse um organismo à parte. Ele comanda ali, aquela população toda comanda muita coisa no organismo da gente e a gente não sabe. Então, às vezes, tem paciente que tem um desbalanço na flora intestinal e aí, quando ela usa um probiótico, ela acaba melhorando também a acne. Então, hoje em dia, entra como uma das vertentes de tratamento. Terceiro ponto, a gente pode fazer alguma medicação que gere algum bloqueio periférico hormonal. Para citar um exemplo, a gente tem a espironolactona. Que ela... Não diz não que o povo, senão já vão sair para comprar. É? Vixe, Maria. Então esquece, não falei. Não, mas tu fala, só não diz o nome da droga, mulher. Porque senão já vão botar aqui o que é mesmo, hein? Vamos já comprar. Não, então, mas não é... primeiramente, não é todo mundo que pode tomar, certo? Segundo ponto, ele tem efeito colateral, então não pode sair comprando, chegar no balcão da farmácia, comprar e tomar na doida. Inclusive, ele originalmente é um diurético, é um antihipertensivo, então não pode estar tomando na doida, para depois não ter um treco e estar endoidando aí a amiga. Viu? Sim, então tem essa possibilidade de fazer esse bloqueio hormonal periférico, que tem que esclarecer, às vezes quando a gente fala bloqueio hormonal, tem paciente que entende que é um anticoncepcional, e não é, certo? É um bloqueio periférico. E o último ponto, que isso não quer dizer que a gente espera que tudo dê errado para chegar nele. A gente tem a possibilidade de fazer o tratamento com, eu posso falar? Com o conhecido, o Roacutan. É que esse não tem como elas comprar, não, né? Não tem como chegar e comprar, né? Mas então, assim, pode chegar. Eu já tive algumas pacientes que a gente precisou chegar nesse nível e eu já tive pacientes que a gente precisou chegar à conclusão de que a melhor estratégia era trocar o método contraceptivo.
porque já tinha tentado de tudo, já estava muito refratário, muito difícil de tratar, e a paciente estava querendo parar. Então, aí esses casos que não são os mais comuns, mas existem, a gente opta por sugerir a retirada do DIU, por exemplo, do DIU hormonal. Amiga, fala um pouco sobre o tratamento com o Roacutan, porque ele é tão cercado de mitos que eu É. queria que você trouxesse um pouco a sua experiência sobre o uso do Roacutan. Pronto, o Roacutan, na verdade, hoje em dia, ele é uma medicação segura, mas ele requer um acompanhamento bem de perto. Já que a gente está focando no público em idade fértil, né, que é o público que vai optar mais pelo DIU medicado, por exemplo, o primeiro ponto que a gente tem que frisar é a questão da gravidez. Tem muita paciente que acha que não pode engravidar porque o Roacutan dá infertilidade, mas não é isso. É porque ele pode dar malformação no feto, mas a função de fertilidade da mulher fica preservada. Inclusive, se não tiver cuidado, engravida tomando, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento bem de perto, tem que estar com o método contraceptivo em dias. E é todo um termo de consentimento para poder comprar, é tudo muito bem vigiado por isso. Então, eu acho que o maior tabu do Roacutan é esse, porque tem paciente que acha que vai ficar estéril depois que tomar, certo? E não fica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo ponto, a gente faz um acompanhamento personalizado, né? Não é porque sua amiga tomou 2 comprimidos que você vai tomar 2, não é porque você viu que não sei quem tomou um dia sim, dia não, que você vai tomar. Depende de cada caso, depende do padrão dos exames de sangue que são feitos antes de começar e depende da resposta, assim como o tempo de duração do tratamento. E é um acompanhamento que a gente faz mensal, a cada 2 meses no máximo, justamente por isso, para que caso haja algum efeito colateral mais pronunciado, a gente já consegue intervir, reduzir a dose ou tirar o tratamento. Mas assim, o que é o principal efeito colateral do Roacutan? É ressecamento das mucosas. Isso inclui a mucosa oral, que é o principal, todo mundo que toma praticamente vai ter ressecamento nos lábios, mas isso inclui, voltado já para a sua área, a mucosa vaginal. Eu já tive pacientes que tiveram um pouco de ressecamento nessa área por conta da medicação. Mas é tudo contornável, você pode usar um lubrificante, pode usar um hidratante labial, enfim. Amiga, essas pacientes eu vejo aqui também no consultório. E aí, assim, hoje tem uma alternativas para elas bem interessante que você poderia, inclusive, incluir no seu protocolo, que são os hidratantes vaginais, né? Uhum, E eles vão ter um efeito de 72 horas de hidratação da mucosa. Então, elas usam 2 vezes por semana. E eles são à uhum, base de ácido hialurônico. Então, uma uhum, molécula acumula 1.000 moléculas de água. É super efetivo. E deixa essa uhum, paciente mais confortável sexualmente, no sentido de não ter aquela obrigação de parar para usar lubrificante. uhum, E aí, com durante o certeza. tratamento, eu oriento, e no pós também, ela fica um determinado tempo ainda utilizando, e é bem bacana, porque dá mais liberdade, né, nesse Sem sentido. dúvida, sem dúvida. Até porque o ressecamento maior, amiga, ele não é na parte mucosa lá de dentro, não, da vagina. Ele é naquela transição da parte cutânea para a parte mucosa, que geralmente algumas Hum, pacientes se reclamam de dor e tudo mais. Assim hum, como no lábio, por exemplo. Nenhuma paciente vai ter ressecamento de saliva, da lubrificação lá de dentro. É externo, é na transição da hum. mucosa para semimucosa e pele. Então, sim, o hidratante com ácido hialurônico é muito bacana. Tem uns que tem centelha asiática, que aí já ajuda ali na vasodilatação e tudo mais. Mas sim, é uma boa opção. Mas nesse caso aí, eu já mandaria para você passar a dica, né, filha? Ei, mulher. Pronto. Então, assim, muita gente acha que o tratamento com o Roacutan é bicho de 7 cabeças. Eu acho que Uhum, tem que quebrar um pouco disso, no sentido de ter essa ideia de que tem comemorativos, tem que ser feito muito criteriosamente. uhum,
se você fizer com compromisso, com seriedade, com um profissional bacana, eu acho que não deixa de ser uma possibilidade. Mas tem gente, amiga, tem um negócio assim, é uma coisa mitológica, assim, sei lá, eu acho É. tão. É porque quando o Roacutan começou a ser prescrito, ele era uma medicação que nem era vendida no Brasil, né? Lá atrás. Tinha que trazer escondido dentro de mala, né? Assim, e começar a tomar aqui na clandestinidade. Né? Então, era uma medicação que nessa época não tinha uma dose padrão, se tomava 3, 4 comprimidos ao dia, e houve efeitos colaterais, sim. Não é à toa que hoje em dia a gente tem um estudo, vários estudos mostrando esses efeitos colaterais, mas hoje em dia a gente consegue fazer isso de forma muito segura. Eu tenho vários pacientes no consultório que tomam. Tem pacientes com acne hormonal, acne associada ao uso de medicação, que precisam findar no Roacutan. Às vezes elas acham que ali chegou o apocalipse. Né? Mas aí a gente explica, não, aqui você vai ter uma possibilidade de ter uma melhora mais rápida, acompanhada, e é uma opção em muitos casos, e às vezes não é a última opção, tem paciente que é a primeira opção. Uma delas, por exemplo, assim, eu já tive uma paciente que fez uso, a gente citou os hormônios, né, oxandrolona, essas coisas, e ela tinha uma acne corporal extensa. Aí, como que uma pessoa dessa vai estar toda noite passando ácido no corpo inteiro? Então, tem paciente que a indicação já é a primeira com ele. Amiga, tem só 12 perguntas, tá? Eu vou selecionar aqui. Não, mulher, quedas de cabelo, nós vamos ter que fazer uma outra live. E essa daí vai ter que ser umas 4 horas de live, minha filha. Ai, minha Nossa Senhora. Doutora, posso... Isso aí é pra mim. É mais ou menos, é pra nós, né? Posso usar anticoncepcional para melhorar os efeitos, eu acredito que seja em relação à acne, em relação ao Implanon? Amiga, você está aqui diante da dermatologista que eu encaminho minhas pacientes. Não, você não vai utilizar uma pílula anticoncepcional usando Implanon, eu me recuso. Entendeu? Você vai lá na doutora Jéssica, vai conversar com ela. A gente disse aqui uma lista de opções de tratamento. E aí você vai conversar com ela. Vamos lá. Vamos ver aqui a Amanda Vasconcelos. 3 meses de DIU e as minhas espinhas estão voltando. Olha aí, Jéssica, essa é pra ti. Na adolescência, usei Roacutan 2 vezes. Com a pílula, depois disso, eu fiquei bem controlada. E agora, com 3 meses de DIU, a acne dela voltou. Estou usando espironolactona, mas estou super chateada. Ai, Jesus, arrasada com a situação. Amiga, é o seguinte, olha, nesse comecinho de DIU, né, é uma fase de total adaptação do organismo, né? A gente diz que às vezes até no primeiro ano, para pele, cabelo e tal. Então, assim, às vezes não adianta só a espironolactona, às vezes você precisa fazer o tratamento tópico, fazer alguns ajustes. E aí eu sei que você já tem um histórico de acne, porque inclusive você tomou Roacutan 2 vezes, né? Então a gente já sabe que você tem um perfil, aquela pele que a gente falou que já sobe o alerta, né, para ter acne. Então não precisa você se desesperar, o que precisa é você ajustar seu tratamento, acompanhar e às vezes dar tempo ao tempo, acabar com essa ansiedade no coração. Aí você pode fazer peeling, você pode fazer outras coisas para lhe ajudar, então não precisa se estressar, tá? Muito bem, verdade, amiga. Às vezes essa acne é transitória. É muito frequente você ter nos primeiros 3, 6 meses, eu vejo demais. A paciente chega aqui em pânico. Quando ela volta no retorno de 1 ano, ela já está bem melhor. Às vezes até sem fazer um tratamento adequado. Então tem esse período aí que às vezes é mais... E aí, Jéssiquinha, eu não sei se é do teu entendimento, mas um dos efeitos relacionados a isso é porque a quantidade de hormônio do Mirena e do Cailina e de outros DIUs, dos DIUs hormonais de um modo geral, essa dosagem, ela vai caindo com o tempo.
Então, o Uhum. Mirena, ele começa com 20 microgramas liberados por dia do hormônio. Ele vai gradativamente, ele cai para 16, depois ele cai para 14, no último ano ele chega a 12. Então, Uhum. às vezes, com essa queda gradativa, alguns sintomas também melhoram. Então, tem esse detalhe também. É. Aproveitando, já que a gente está falando em dose, mandaram no inbox aqui, ó, inclusive aqui, Hum. a Marília Florencio, e teve outra também que mandou essa mesma pergunta. Quem teve muita acne com Mirena pode responder melhor ao Kailina? Aí eu vou responder para vocês assim. Os estudos a esse respeito ainda são muito preliminares, porque o Kailina é bem novo. Então, a gente não teve um tempo de avaliação ainda adequado para a gente conseguir dar com segurança essa resposta. Vou Hum. dizer para vocês o meu opinião de especialista, nível 4 de evidência. Porém, eu vejo com boas perspectivas e bons olhos essa possibilidade. A dose do Mirena é 20 microgramas dia, 98% intraútero. A do Kailina é 12. Assim que coloca. Segundo ano, primeiro ano ela já cai para 10, cai para 8, no último ano ele está em 7. Acho que a perspectiva em relação à melhora da acne é possível que seja melhor. Tenho pacientes, ainda não tenho um feedback bem firme para vocês, porque como ele só chegou no Brasil no meio do ano passado, a gente ainda não teve um time de observação bacana. Mas pode ser que seja uma alternativa, que seja menor a probabilidade de acne. Mas eu sempre falo para as meninas que sim, tem a probabilidade de também evoluir com acne. Mas pode ser que seja uma perspectiva um pouco melhor que o Mirena. Uhum. Com certeza, amiga. Inclusive, até alguns pacientes eu já conversei sobre isso para avaliar essa possibilidade. Às vezes, uma paciente que já tem acne, quer um método contraceptivo, tipo um DIU medicado, aí eu dou sempre essa sugestão, mas sempre conversar com a gineco, né, para saber se tem indicação. Lari P. Sampaio está dizendo que tem o Mirena e faça acompanhamento com a doutora Jéssica. Hoje em dia estou com vida normal, mas no início sofri com acne. Querida, querida. Eliude Paixão. Eu não sei se é uma moça, porque tem a foto de um rapaz, mas É uma doutora Jé, moça. é uma moça. Sabia que eu sou sua fã número 1? Oh, meu Deus, ela é muito querida. A Georgia, minha paciente, muito querida também, está te perguntando aqui. Doutora, até que idade pode surgir a acne? Minha amiga, depende. Aí essa é a questão, porque se for uma acne da mulher adulta, você pode geralmente até entrar na menopausa. Mas eu já tive paciente pós-menopausa com acne. Então é muito variável. A Chu Ferraz está perguntando quantas vezes é o adequado para lavar o rosto por dia? Em média, 2 vezes, no máximo 3. Perfeito. A Mirelle, não, a Ingrid está perguntando: é possível tomar um Roacutan e fazer o uso do DIU? Sim, Ingrid, com certeza. Jéssica, tu tá aí? É que eu não tô te vendo, que eu tô lendo as perguntas. Pronto, é porque ficou rodando aqui a bolinha, eu não estava ouvindo mais nada. Ah, Tô- a Ingrid está perguntando: é possível tomar Roacutan e usar DIU? Sim, dona Ingrid, com certeza. É para isso que nós estamos aqui. Dona Mirelle está perguntando: o leite de coco é um bom substituto para o leite animal? Mirelle, eu, doutora Rayane, não vou saber te dar essa resposta. Eu acho que a Jéssica caiu. Mas eu vou continuar aqui dando as respostas enquanto ela volta.
Mirelle, eu não sei te dar essa resposta. Depois a gente vai ter que perguntar para o doutor Davi Evans, nutricionista, tá? Ela está perguntando também, a Mirelle, o que é hormônio androgênico. Andro vem de homem, Mirelle. Androgênico. Andro-homem. Hormônio masculino. É um hormônio que tem características que é mais predominante no sexo masculino e que ele se liga às nossas células da pele, aumenta a produção de sebo e pode fazer com que aumente a acne, tá? A diferença do hormônio do DIU e do Implanon. O DIU contém levonorgestrel e o Implanon contém etonorgestrel, mas ambos são hormônios do tipo androgênicos, tá? Só que são em quantidades bem reduzidas. Por isso que nem toda mulher que usa esses métodos evolui com acne. Só em cerca de 20% dos casos é que a gente vai ter uma piora do quadro. Deixa eu ver se a Jéssica já voltou. Jessiquinha, você tá aí? Jéssica, deixa eu ver se ela voltou. Voltou. Deixa eu mandar aqui o convite para ela. Certo, gente? Então, olha, menina, deu pra gente tirar bastante dúvida, viu? Vamos ver se ela volta. Jéssica, conseguiu voltar? Voltei, acho que é a minha internet que tá. Acho que a minha internet tá ruim. Estou de volta. Perfeito. Gato. Hum. Vamos lá. Já fui aqui sanando as dúvidas. Espera aí. Mais dúvidas. Medicamentos para tireoide. Medicamentos para tireoide podem causar acne? Qualquer medicação pode causar erupção acneiforme. Não chega a ser aquela acne tradicional. É uma erupção acneiforme, ela imita uma acne, né? Então, por exemplo, um medicamento para tireoide em dose inadequada ou em excesso, por exemplo, ele pode causar acne. Assim como a própria alteração na tireoide, o próprio problema de tireoide também pode causar acne. Então, não é só uma coisa medicamentosa. Então, tem essas duas vertentes. Amiga, só falta 2 minutos para a gente cair. Ai, meu Deus. Eu vou agradecer sua presença. Muito obrigada. Deu para a gente falar um montão de coisa. E eu acho que ainda caberia mais, né? Dava mais, mas tá ótimo. Já deu para uma ajuda boa. Aí a gente vai ter que marcar uma live só sobre quedas de cabelo. Porque essa daí realmente... E ainda tem outra que mandaram muita pergunta sobre melasma. Já vai ser outra, entendeu? Pronto, na vai hora. ter que viver fazendo live. Amiga, muitíssimo obrigada. Gente, a Jéssica, ela cuida da minha pele. Ela bota meus botox. É uma das pacientes que estão desesperadas lá. Né? Vamos lá, que ela vai dar Eu que agradeço. Eu que agradeço, amiga, o convite, viu? Muito feliz de estar aqui hoje. Beijo, minha amiga. Muito obrigada, viu? Beijo bem grande. Beijo. Vou lá retocar meu botox daqui uns dias. Nem invente. Beijo. Pois pronto. Beijo.